Meus queridos e queridas amigas, eu vou passar o perfil de um país aqui para vocês. O perfil do país que eu vou passar para vocês esse país ele tem uma dívida hoje de 35 trilhões de dólares. Dívidas. Que chega a esse patamar de 35 trilhões de dólares. Dívida externa. Mas vamos para a dívida interna, de dentro do país. No acumulado, esse país, os cidadãos que vivem dentro desse país, têm uma dívida de 200 trilhões de dólares. Dívida público-privada. Olha o perfil que eu estou passando para você desse país. Nesse país, existem 50 mil pontes que estão prestes a ruir, a desabar. Ou seja, sem manutenção. 50 mil. Nesse mesmo país, existe, hoje, 50 milhões de sem-teto. Pessoas que não têm sua moradia própria. 50 milhões. Você não está ouvindo errado, não. Essas informações, que eu gosto, sempre que possível, eu gosto de deixar aqui a fonte, está na Discovery Channel. Não é uma empresa nacional, é uma empresa inglesa, todo mundo sabe disso. No Brasil, nós temos 700 empresas públicas. 700 empresas públicas. Ou seja, do país, do povo. E nesse país que eu estou me referindo, existe 7 mil. Ou seja, aqui no Brasil nós temos só 10% do total de empresas públicas que existe nesse outro país. Sabe que país é esse? É o país que muitos brasileiros que têm deficiência cognitiva diz que é exemplo para o resto do mundo. É os Estados Unidos da América. Dentro dos Estados Unidos, existe 5 milhões de zumbis, ou seja, de pessoas que se entregaram às drogas, andando pelas ruas. Todas as informações que eu estou passando para você está no Discovery Channel. Aí tem brasileiro que tem esse problema cognitivo, fala que o Brasil tem que haver Estado mínimo no Brasil, o Brasil tem que privatizar tudo. Meu amigo, quando se fala Estado mínimo, é concordando que o Brasil privatiza a saúde pública, saneamento básico, educação, segurança. Isso é Estado mínimo. Eles querem que o governo brasileiro faça isso. E quem faz isso são as pessoas que mais precisam dos serviços públicos, ou seja, que não pagam por esse tipo de serviço. Por isso que esse pessoal tem... A única conclusão que eu chego é que esse pessoal tem problema. Não é possível a pessoa ser normal, achar que é normal e pensar isso. E sempre estão falando, dando exemplo dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Esses pessoal, será que eles sabem que aqui nós só temos 700 empresas públicas e nos Estados Unidos tem 7 mil? Será que esse pessoal sabe? Não deve não saber, pô. Não é possível. Esse pessoal tem que aprender a estudar mais, tem que aprender a ler mais, porque não é possível que brasileiro continue achando que os Estados Unidos é exemplo. O Brasil não é exemplo de economia, o Brasil não é exemplo de segurança pública, os Estados Unidos não é exemplo de segurança pública, não é exemplo de educação também não é, e nem de saúde pública. Os Estados Unidos não é exemplo de nada. Mas tem gente que acha que é exemplo, porque não vive lá. O que sabe dos Estados Unidos é o que vê passar nos filmes.
que é tudo de ficção. É que escuta falar, mas não procura se aprofundar no conhecimento sobre o que é os Estados Unidos, o que é a sociedade norte-americana. Aí fica com essa bobagem que os Estados Unidos é melhor do que o Brasil, como sempre. E essas pessoas que falam isso são aquelas mesmas que dizem ser patriotas. Eu vou dar um exemplo para você. Vou pular um pouco do globo terrestre e vamos lá na China. Os Estados Unidos tem 7.000 empresas públicas. No Brasil tem 700. E na China, que é a segunda maior potência econômica do mundo, tem 120.000 estatais. E olha a economia da China. Você está percebendo que essas pessoas que andam falando isso e essas informações que eu estou passando para vocês é da Discovery Channel, uma empresa inglesa. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar esse documentário que fala sobre os Estados Unidos, que ele dá um raio-x do que é os Estados Unidos da América. E eles vão profundo nesse documentário. Então está na hora do brasileiro se valorizar mais. Está na hora, não, já passou da hora do brasileiro se valorizar mais e procurar informação sobre os Estados Unidos da América, que eles acham que é exemplo. Não é exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O porquê não é exemplo. O mesmo crime que o atual presidente lá cometeu, o ex-presidente aqui, nós cometeram. O nosso ex-presidente está sendo processado, está inelegível, e nos Estados Unidos, o presidente que incentivou aquela baderna, hoje voltou a ser presidente. Isso é democracia. Democracia é o país que respeitam as suas leis. E nos Estados Unidos é assim. Não respeitam a lei, principalmente se for da classe média alta americana. A lei não atinge eles. A lei lá norte-americana não chega a atingir o patamar das pessoas mais ricas de lá. Então, eu não vejo como exemplo. Nós temos que ver a nossa realidade e parar de comparar o nosso país com outros países, principalmente com um país que é pior do que o nosso, que é os americanos, o norte-americano. É um país que é pior do que o nosso. Pessoal, nós temos que nos comparar com os que estão acima do Brasil, não que estão abaixo, porque, na minha opinião, no meu ponto de vista, a política econômica e social, Estados Unidos está abaixo do nosso país. Então, nós não podemos nos comparar com países que estão abaixo de nós. Vamos nos comparar o nosso país com o país que está acima de nós, em todas as áreas, não que está abaixo. Isso é uma comparação idiota, uma comparação imbecil. Estado mínimo não serve para nenhum brasileiro. Até porque 90% do brasileiro precisa de serviço público gratuito, serviço público de saúde, de segurança e educação. Mas são esses mesmos que mais precisam que concordam com o Estado mínimo, ou seja, com a privatização de serviços públicos. É um absurdo. Pessoas que pensam isso e precisam estão dando tiro no próprio pé, estão lutando contra seus próprios interesses e não percebem isso. O vídeo de hoje foi isso. Gostaria de ficar, mas eu vou ter que ir embora agora. Amanhã nós voltamos para bater o nosso papo da tarde.